Saúde a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor, a graça, a paz, a misericórdia seja derramada sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa nação. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre acerca dos dons espirituais. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 10. Diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito da palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outros, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dom de curar. A outro, operações de milagres. E a outros, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Viu os dons? Os dons são esses. Então Deus, ele dá dom a todos. Todos que vivem na presença de Deus, que buscam o som do Espírito Santo, Deus derrama dons espirituais. Esses dons são muitos, são diversos os dons. Mas o Espírito Santo é o mesmo. É o mesmo que produz esses dons. A diversidade de serviços, mas o nosso Senhor, ele é o mesmo. E há diversidade de execuções, mas o Deus é quem opera. É Deus que opera essas realizações. Não é eu, não é você, mas é o Deus Todo-Poderoso. Tem manifestação do Espírito, ela é dada visando o proveito, o fim proveitoso. Para que está sendo feito, né? O Espírito, uns ele dá o Espírito da palavra, para pregar a palavra de Deus. Outro ele palavra da sabedoria para pregar. A outra ele dá a palavra de conhecimento. A outra ele dá a fé. A outra ele dá o dom de curar. Então são vários dons, mas o Espírito é o mesmo. O que executa é o Espírito Santo em nossas vidas. Mas é dado para as pessoas, para vários cristãos é dado esses dons. E há outro as operações, execuções das maravilhas, dos milagres de Deus. As profecias, discernimento de espírito, as variedades de línguas. A um ele dá, a outro ele não dá, a outro ele dá isso. Uns têm um dom, outros têm outro dom. É isso que faz a edificar a igreja, porque tem variedade de dons e o Espírito Santo é o mesmo que dá. E a outro ele dá a capacidade de interpretar línguas. É isso que Deus está me ensinando para você. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então Deus dá para mim, dá para você, porque tem algum proveito. Ele tem um propósito. O propósito da minha vida é de falar da palavra de Deus, ensinar, evangelizar, que eu faço muito quando eu saio. Minhas mensagens, elas todas já ficam carimbadas com o nosso ministério. Ó, Jesus ensina, tá vendo? Como é que eu faço? É o ministério, Jesus ensina. Ó. As minhas mensagens são assim. Por quê? Para evangelizar. E as pessoas lerem, ouvirem a palavra de Deus. Por isso que eu convido todos vocês que são inscritos, que vivem, a ler a palavra de Deus. Vocês precisam ler, compreender, nós precisamos. Compreender, entender e praticar em nossas vidas. Porque só a palavra de Deus traz mudança e transformação das nossas vidas. Os dons de manifestação do Espírito visam a glória de Cristo e a edificação da igreja. Então esses dons são dados para a edificação da igreja. A união de todos cresçam espiritualmente. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Então, a palavra de sabedoria, o Espírito dá a palavra de sabedoria para capacitar o crente a saber o que fazer em tempo de crise. Ele nos dá sabedoria, entendimento. São dons de revelação. Quando a compreensão humana é inadequada, o Espírito fornece ajuda sobrenatural pelos dons de revelação.
Ele nos revela. Olha, acontecendo isso na sua casa. Olhe, ore, vigile, é a palavra, reúne a sua família. Ore na sua casa, toque nas paredes, ore, repreenda todo o mal. Oh, Jesus. A palavra de conhecimento, o Espírito revela o conhecimento de Deus no momento necessário. É o Espírito Santo nos revela. Ele nos dá essa porção de conhecimento, nós compreendemos ao nosso redor. O que está acontecendo em nossa casa, está acontecendo no templo onde congregamos, está acontecendo no nosso emprego, está acontecendo na nossa vizinhança. Nós vamos orar para aquelas adversidades elas serem transformadas em resolução da adversidade. O discernimento de espírito, a palavra discernimento significa um julgamento completo. Muitos não têm consciência da grande quantidade de atividade espiritual que ocorre ao nosso redor. É a todo tempo. Todo tempo está acontecendo alguma coisa ao nosso redor. Todo tempo. Espiritualmente estão acontecendo situações. Muitas vezes nós não entendemos, não vemos, não compreendemos, não ouvimos. Mas o Senhor, Ele nos dá discernimento de espírito para entendermos o que está acontecendo em nosso contexto social. Porque nós precisamos identificar o espírito de Deus e o espírito de demônios, o espírito humano. Agora, é necessário reconhecer quando Ele está atuando, quando Deus está atuando, a fim de que possamos cooperar com Ele e com seus anjos. O espírito de demônio existe em muitas atividades satânicas, hoje na área do ocultismo e da adoração aos demônios. O espírito humano, às vezes os cristãos são levados pelo seu próprio espírito, ao invés de obedecer ao Espírito de Deus. Obedece à sua carne, ao seu espírito. Jesus experimentou o dom de discernimento de espírito em várias situações. Os discípulos, assim como Paulo, evidenciaram esse dom. Impressionante, não é? O que Deus nos ensina através da palavra dele. Muitos não acreditam na operação do Espírito e na realidade dos dons espirituais para nossos dias. E por isso não experimentam a plenitude do Espírito. Muitos não acreditam o que o Espírito Santo faz por mim e por você. Muitos não acreditam. Mas ouça o que ele tem feito na sua vida. Veja o que ele tem feito. Ele tem feito maravilhas na minha vida. Maravilhas, maravilhas. Através da fé sobrenatural, Deus tem falado comigo em determinadas situações. Você sabe quando vai ter um levante na sua casa. Eu creio que cristão, como cristão, você sabe quando está tendo um levante espiritual. Em casa, outro dia, teve um levante rápido. E eu disse, não, isso é alguma coisa. Calei a boca e fui para o quarto orar. Daqui a pouco acabou tudinho. Rapidinho acabou. O Espírito Santo ainda hoje está atuando na igreja, com poder para operar pela fé, curar, realizar milagres e prodígios. Pela fé, ainda tem isso, executa isso em nós, na nossa família, nossa parentela, na igreja do Senhor, nossa vizinhança. A gente vê testemunhos. Eu tenho muitos testemunhos para dar. Glória a Deus, que eu estou aqui viva pelo poder de Deus. Pela fé em nosso Pai. O dom da fé é uma outorga de uma fé especial que pode mover montanhas, como diz a palavra do Senhor. É evidenciado o Espírito Santo, esse dom de fé é evidenciado em várias situações. A fé dos 3 jovens hebreus na fornalha de fogo, quando Daniel esteve lá. Estiveram e nada aconteceu, porque Deus estava ali. Daniel no covil dos leões, nada aconteceu. Do apóstolo Pedro na prisão, vocês lembram, né? Do apóstolo Pedro na prisão, de Pedro, ao curar o coxo da Porta Formosa, de Paulo em Listra, ao curar o coxo. Viram só? São muitas maravilhas. Dons de curar. Os dons de curar estão no plural porque o Espírito concede dons em suficiência para prover curas para todos os tipos de enfermidades. É o Espírito Santo. O Espírito Santo distribui os dons como Ele quer. E somos exortados a desejar os seus dons. Mas o propósito será e de sempre glorificar Cristo, e não os homens.
Então, os dons que nós temos é para glorificar ao nosso Deus, não a nós nem aos homens. Glorificar o nosso Pai, que nos deu o dom de ensinar, de evangelizar, de orientar. A operação de milagres tem sido definido como a interrupção do decurso normal da natureza, por parte de Deus. Está doente, a pessoa vem e ora, daqui a um momento nós temos um testemunho que passou a dor, que foi curado e não está sentindo mais nada. Isso é o dom de operação de milagres. Ele dá a quem ele quer. Os dons é dado a quem ele quer. Ah, porque falar em língua, todo mundo tem que falar em língua. Eu não penso assim, a palavra de Deus não me ensina assim. Muitos falam em língua, porque é dado pelo Espírito Santo a quem ele quer. O batismo com o Espírito Santo é o dom que Deus nos enche do Espírito Santo para nós atuarmos na obra dele, com nossos dons. Dom de expressão é a habilidade que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus para falarem ou se expressarem de forma sobrenatural. A variedade de línguas é uma habilidade dada pelo Espírito Santo ao cristão, pela qual ele possa falar uma língua que nunca aprendeu. Ele pode ser um idioma terrestre, um dom de variedade de língua, não é um idioma, muitas vezes, que se aprende. Ele é uma linguagem dada pelo Espírito Santo. A interpretação de línguas em dá o significado de algo que foi dito em outras línguas. Profecia. Profetizar aqui significa proclamar uma mensagem divina, publicamente, no idioma conhecido pelos ouvintes. O Espírito Santo, através deste dom de profecia, comunica vitórias para a sua igreja, livra do sofrimento ou prepara para o sofrimento que vem. Como os profetas no Antigo Testamento faziam. Dá orientação sobre as atividades para ganhar os perdidos. Comunica seu propósito proibindo ou refreando seus servos de realizar certas atividades. Decida-se a viver todos os dias na presença plena do Espírito Santo. Decida-se, é uma opção sua. Seja cheio do Espírito Santo. Busque os dons espirituais, mas principalmente o amor. E deixe Jesus se manifestar através deles para a glória do seu nome e salvação dos perdidos. Viram só? É isso que Deus quer falar comigo e com você. A salvação é de graça, veio de graça, pela graça, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado porque os cristãos do grupo, do Ministério Jesus Ensina, já estão aqui, te louvando, te adorando, vendo os vídeos, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, os que não são inscritos, em nome de Jesus. Divulgue a palavra de Deus. E a palavra de Deus lida, conversada na unção do Espírito Santo. Terminamos hoje os ensinos sobre o Espírito Santo. Foram 13 reflexões em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essas palavras tão lindas e maravilhosas, Senhor meu Deus. Para entendermos quem é o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre Jesus, Messias e Rei. Obrigado, Paizinho querido. Receba o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba o abraço e receba os dons do Espírito, em nome de Jesus. Receba o abraço da missionária Lúcia Costa, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja vitorioso, seja curado. Viva na presença de Deus, em nome de Jesus. Busque os dons espirituais, em nome de Jesus. Busque a presença do Espírito Santo. Vigie, leia a palavra. Compartilhe a palavra com outras pessoas. Divulgue. Em nome de Jesus. Pratique a palavra. Amém?